Shalom a todos. Eu vou aproveitar para fazer uma live bem rápida, ok? Eu tenho observado muito, porque, gente, eu quero deixar um alerta para vocês. Observa as coisas, tipo assim, não vai acreditando em tudo que as pessoas vão falando, não. Leia a Bíblia, leiam a Bíblia, leia os evangelhos. Cristão que não conhece evangelho não é cristão, gente. Porque como é que você diz que segue Jesus e você não conhece nem o que ele pediu para a igreja, para as pessoas que crêem nele? Então, você desculpe, gente, mas cristão que diz que é cristão, mas nem sequer conhece o evangelho, não é cristão, não é. A não ser que você não sabe ler. Aí a gente dá um perdão, mas no tempo de hoje eu acho que todo mundo sabe ler, ok? Pode ser que você não tenha uma Bíblia. Aí também a gente entende, ok? Mas tirando os que não tem Bíblia, e hoje em dia quem tem celular que pode abaixar a Bíblia, também pode ir pro celular, ok? Então, deixa eu atravessar aqui, aproveitar o farol aberto. Então, gente, se você tem Bíblia, você sabe ler, e você não conhece o evangelho, e diz que é evangélico, isso não é não. Você não é evangélico. Se você não conhece o evangelho, você não é evangélico. Se você não conhece o evangelho, você não é cristão. Porque como é que você vai ser cristão se você não conhece o que Jesus falou? Lá na igreja, a pessoa pode ler o que ela quer ler e pode fazer ainda a interpretação errada. Então, se você não conhece os evangelhos, não diz que você é evangélico nem cristão. A não ser que você não saiba ler. Mas aí pede para alguém ler para você. Fala assim, quem não souber ler, fala: olha, você podia ler lá Mateus, Evangelho de Mateus 5, 6 e 7 para mim? Capítulos, todos os capítulos, viu? Vamos parar de preguiça de ler. Hoje a gente pode colocar áudio Bíblia na internet. Você vai encontrar no YouTube a Bíblia toda em áudio. Você pode ficar escutando. Ou então o aplicativo, você pode baixar um aplicativo da Bíblia, tem com áudio, você vai escutando. Então, gente, eu sei que tem pessoa que não tem Bíblia, eu sei que tem pessoa que não sabe ler, e Deus não vai te condenar por isso, ok? Agora, se você tem Bíblia, se você sabe ler, e você não lê os evangelhos, e você diz que é cristão, e você diz que é evangélico, você me desculpa, mas não é não. Não é. Ok? Porque para ser evangélico, precisa seguir o evangelho de Jesus de Nazaré, ok? E como é que você vai seguir uma coisa que você não conhece? Cristão é o Cristo que também leva lá para o Messias, que a tradução mais correta seria Messias, ok? Em português a melhor tradução seria Messias, mas aí como passou pelo grego ficou Cristo, ok? Então, se você diz que é cristão, que é os pequenos Cristo, viu? Cristãos é pequenos Cristos. Se você diz que é um pequeno Cristo, que você carrega, você tem um pedaço dele, mas você não conhece o evangelho de Jesus, do Cristo, não conhece a carta, não conhece o Novo Testamento. Eita, quase que eu fui atropelada aqui, a bicicleta passando. E você não conhece nada, gente.
Não faz isso. Eu vejo muitas pessoas reclamando. Ai, aquela igreja só pede dinheiro. Eu vejo aqui, gente. Eu vejo muitas pessoas reclamando, gente. Tem algumas pessoas que conversam comigo até no particular. Quando é assunto das coisas de Deus, eu converso. Agora, se for com outros assuntos, eu não converso não, viu, gente? Esse meu Facebook eu fiz justamente para evangelizar. Ok? Se vou pro message com outras conversas para mim, perca de tempo. Agora, se querer mais conhecer a Bíblia, falar sobre a Bíblia, sobre Jesus, a gente pode até conversar, ok? Não tenta me enrolar não, que eu já tenho 62 anos, não sou mais criança não. Então é isso, gente. Leia os evangelhos, se você diz que é cristão ou evangélico, leia. Pede para alguém ler. Dá um jeito de conseguir uma Bíblia. Vai numa igreja, pede. Tem igreja que dá Bíblia. Ok? Ou o Novo Testamento. Se você já tiver um Novo Testamento, já é quase tudo que você precisa. A não ser que você queira ter mais conhecimento das coisas de Deus. Aí é bom ter uma Bíblia inteira. Mas se você só quer conhecer sobre Jesus, se você tiver com o Novo Testamento, já é bênção. Ok? Mas leia. Leia o Evangelho. Leia. Presta atenção como Jesus falava. Como eu estava dizendo, tem gente que fala, mas tem igreja que só sabe pedir dinheiro. Tem pastor que só está interessado no dinheiro das ovelhas. Gente, eu vi no pelo das ovelhas, né? Na lã das ovelhas. Gente, eu já vi tudo isso. Eu não vou entrar em detalhe aqui, gente. Não vou citar nomes, porque traz muito espírito de confusão, muito debate. Mas a gente sabe qual que são os ministérios que dá preferência por dinheiro. Ninguém é bobo, a gente sabe. Só que a gente sabe também que Deus vai passar pelo juízo de Deus, ok? Todo mundo vai passar pelo juízo de Deus. Ou para receber galardão, ou para pagar pelas más obras que fizeram, ok? Então é isso que eu deixo para vocês aqui. Conheça, se você diz que é cristão, conheça o Cristo e para saber do Cristo está nos evangelhos. Se você diz que é evangélico e não conhece os evangelhos, você não é evangélico, me desculpe, não é. Porque eu já estou com 62 anos, 45 de crente, que eu conheço a Bíblia e quis seguir Jesus. E cada vez que eu leio a Bíblia, eu aprendo algo novo. Cada vez que eu leio... Não, os evangelhos, gente. Cada vez que eu leio os evangelhos, eu aprendo algo novo. Cada vez que eu leio... Cada vez que eu leio, eu falo, nossa, esse versículo estava aqui, eu não lembrava mais dele. Então, 45 anos. Leio. Às vezes, a Bíblia é grande. Às vezes estou num livro, às vezes estou em outro. Mas quando eu volto no evangelho, eu falo, nossa, mas esse aqui está aqui, eu nem tinha visto ainda. Então, gente, conheça os evangelhos. Você vai falar, mas ela está repetindo demais. Mas eu estou repetindo justamente para vocês ler os evangelhos. Não adianta vir reclamar do pastor. Que o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Mas, gente, isso aí tá cheio. Ok? Tá cheio. Pega os evangelhos e leia. Porque se você conhecer os evangelhos, você pode chegar no pastor, no presbítero, em quem for, se você conhecer os evangelhos. E deixar Deus falar com você. Você não vai pegar o evangelho e vai lá só para brigar, não, que não vai resolver também. Mas se você conhecer os evangelhos com sabedoria, pedindo a Deus revelação, você pode chegar na pessoa que está fazendo coisa errada e falar, olha, isso aqui, você é cristão, você é evangélico? Mas a Bíblia, aqui, ó, Jesus falou isso aqui, ó. E o que você está fazendo está fora do que Jesus ensinou. Então, se você conhece, pode chegar e falar, olha, o que você está fazendo está fora do que Jesus ensinou. Não é eu que estou falando. Não é eu. Às vezes eu falo as coisas que as pessoas... Tem uns que me criticam. Mas não é eu, gente, é a Bíblia. Se eu tô lendo a Bíblia, quem tem autoridade é a Bíblia. Não sou eu. Eu não tenho autoridade nem comigo mesma. A Bíblia que é autoridade. Se eu li um versículo bíblico, que nem é bom ler um versículo só, não. No mínimo você tem que ler o texto todo, para não fazer a doutrina errada.
E várias referências. Aliás, para fazer doutrina tem que ter várias referências. Eu vejo umas doutrinas aí, gente. Eu vejo umas doutrinas aí sobre casamento, sobre salvação, sobre volta de Jesus, que as pessoas elas pegam só um versículo bíblico e fazem uma doutrina em cima daquilo. Também não. Não. Você tem que conhecer várias passagens na Bíblia que vai provar o que você está falando, ok? Normalmente o assunto ele fala, tem que ter assunto que fala no Velho e no Novo Testamento. Tem assunto que fala no Velho e no Novo Testamento, ok? E tem outros assuntos que falam várias vezes no Novo Testamento. Então você precisa conhecer. Você precisa conhecer para o seu bem. Eu quero aprender mais. Eu quero ouvir mais a palavra de Deus. Eu quero ouvir mais os evangelhos e os escritos apostólicos e os profetas, que é os profetas que falam finais dos tempos. Não adianta também falar de finais dos tempos se não pregar Daniel, Apocalipse, Mateus 24 e outras profecias. Não pega um versículo só e cria uma doutrina, não. Tem gente que abre igreja e não conhece a Bíblia, não conhece os evangelhos. E se não tiver o Espírito Santo, aí pronto, aí que vai ensinar o povo no caminho errado. Ok, gente? Então eu vou deixar essa live aqui, que ela é rápida, mas é justamente isso que eu tenho para deixar recado hoje para vocês. Leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Não sai por dizendo ser cristã ou evangélico se você nem sabe o que Jesus falou. Ok? Não confie muito no que as pessoas dizem. Vai conferir. Quando a pessoa te falar alguma coisa, fala, anota aqui no papel que em casa eu vou ler. Ok? E você vai ler e vai falar, Senhor, se você achar estranho o que a pessoa está dizendo, você vai ler, vai falar, Senhor, é isso mesmo que o Senhor está dizendo. Ok, gente? Então eu deixo vocês aqui e não adianta vocês fazer jejum, campanha de oração, campanha de não sei de quê, se você não conhece nem o evangelho. Porque na hora que você... Aí depois você vai lá, vai fazer as coisas tudo errado e o seu jejum foi de água para baixo. Suas campanhas foi de água para baixo. Porque você não está obedecendo o evangelho. As coisas de Deus não é mágica. Ok? As coisas de Deus não é mágica. Não é como você vai lá nos espiritualistas fazer alguma coisa. Não é. As coisas de Deus não é assim, não. As coisas de Deus você precisa conhecer e praticar. Praticar a verdade. Que aí o caminho abre. A porta abre. Ah, eu vou fazer uma campanha assim assado que a porta vai abrir. Se você não tiver obedecendo a palavra de Deus, não vai abrir porta nenhuma. E às vezes vai abrir porta de tanto você pedir, depois você se arrepende de ter pedido aquela porta aberta. Por quê? Porque você não está na vontade de Deus. E como é que a gente faz saber a vontade de Deus? O Espírito Santo fala com a gente e o Espírito Santo não vai te falar alguma coisa contrária ao que está na Bíblia. O Espírito Santo fala com você e você vai confirmar na Bíblia. Não porque você vai duvidar do Espírito Santo, mas a própria Bíblia fala, quando alguém falar alguma coisa, provai o espírito do profeta. Provai aquela palavra que ele diz, mas na Bíblia. Vai na Bíblia, tá? Não é eu acho. Eu também detesto esse negócio de eu acho. Aí eu acho que Deus, eu acho que Jesus. Não, esquece disso. Nada de eu acho. Vai para a Bíblia, vai ler, e aí você pode falar seriamente. Não é eu acho. Está escrito. Está escrito. Mesmo quando o diabo usar a Bíblia para te enganar, mesmo quando as pessoas usar a Bíblia para te enganar, você precisa conhecer para você dizer não. Mas ali está escrito assim. Foi isso que fizeram com Jesus na tentação. Ah, se você é o Filho de Deus, faz essas pedras transformar em pão. Nem só de pão viverá o homem, o Senhor Jesus falou. Depois, se joga aqui, sobe numa torre bem alta, se joga aqui. O Salmo não diz que os anjos vão te proteger? E o Senhor Jesus falou, não tentará o Senhor teu Deus. Então ali o que o inimigo estava usando era coisa da Bíblia. Mas ele estava usando da forma errada.
E você acha que se fizer isso com Jesus, não vai fazer com você também? Gente, vocês acham que se o inimigo tentou o Senhor Jesus, falando a Bíblia de forma errada, o Senhor Jesus, Filho de Deus, você acha que ele não vai fazer com você? Vai fazer com todo mundo. Que Deus nos dê entendimento, sabedoria, para a gente ficar com a palavra de Deus da forma correta, não da forma errada. Ok, gente? Então, mais uma vez eu falo a vocês, você diz que é cristão, você diz que é evangélico, leia o evangelho, no mínimo você tem que ler um evangelho de Jesus, no mínimo, mas leia os 4, ok? E continua lendo a Bíblia, que Deus vai falar com você, e daqui a pouco você vai falar, mas não é que essa palavra de Deus limpa a mente da gente? Você sabe que os discípulos, naquela época, não se tomava banho todo dia, tinha que lavar só o pé quando chegava da rua. E teve lá, quando foi lavar os pés, Pedro falou, me lava todos. O Senhor Jesus não. O Senhor Jesus falou assim, vocês já estão limpos pela palavra. O Senhor Jesus não falou assim, eu limpei vocês, eu dei um banho em vocês, eu limpei vocês, o sacerdote, o pastor, o cicrano limpou vocês. Não, ele falou assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, ok? Então, não adianta, eu vou dar um passo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, é a palavra de Deus que nos limpa, que nos purifica, e é com ela que nós temos que ficar. E se é cristão, se é evangélico, tem que conhecer os evangelhos, tem que conhecer. Ok, paz, shalom, até qualquer hora.